Ela, virgem e inocente, engravidou, mas ele a abandonou. Revelações do milionário são chocantes. Clara, uma estudante de direito de apenas 21 anos, nunca imaginou que sua vida mudaria tão drasticamente em uma única noite. Tudo parecia perfeito. Ela estava na faculdade, cheia de sonhos e planos. Mas uma festa, uma dança despretensiosa e um beijo apaixonado com Rafael, o filho do magnata da cidade, virou seu mundo de cabeça para baixo. O que era para ser um momento casual se transformou em uma torrente de sentimentos que a levou a um desfecho inesperado. Agora, sozinha e grávida, Clara sente o peso do julgamento da sociedade. As fofocas já correm vizinhança. Afora, e as cabeçadas apontadas em sua direção a fazem sentir como se estivesse vivendo em um filme de terror. As paredes parecem apertar ao redor dela quando ouve sussurros de "a pobre moça que se deixou levar pelo milionário". A dor e a confusão a cercam. Clara só consegue pensar no filho que espera e na dor de ver Rafael, com seu charme irresistível, desaparecendo sem ao menos uma explicação. O que deveria ser o início de uma nova vida, agora carrega um sentimento de abandono profundo. A ilusão do amor se desfez em um segundo. Surgindo entre sombras em sua mente, ela decide investigar o passado de Rafael. Com a ajuda de uma amiga perspicaz, Clara descobre detalhes inesperados sobre o dono de coração quebrado. De luxo e prestígio, Rafael esconde segredos que vão além de sua imagem de milionário. Clara se depara com uma revelação chocante, uma doença genética que assombra sua família. O medo se instala em seu coração. Será que seus desejos de maternidade estão fadados a um futuro sombrio? As páginas do passado estão se abrindo, e ela não sabe se está pronta para encarar a verdade. E enquanto luta contra suas incertezas, Clara se vê ameaçada por alguém do passado de Rafael, um antagonista obscuro que promete desenterrar coisas que deveriam ficar enterradas. As ameaças se tornam concretas, e ela sente que o tempo está se esgotando. A cada passo que dá em busca de respostas, a tensão a prende em um labirinto de problemas. A cidade que antes a acolhia, agora parece um cenário de filme de terror, onde cada esquina pode esconder uma nova desilusão. Com um filho à espera e medos pairando sobre sua cabeça, Clara precisa decidir: lutar pela verdade e por seu futuro, ou se deixar levar pelos mistérios que podem a arrastar para um abismo ainda maior. Consegue ela desvendar a verdade que cerca Rafael antes que tudo desmorone? O desfecho parece incerto, mas uma coisa é certa: Clara está disposta a lutar, mesmo que o mundo a julgue. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O coração de Clara acelerava enquanto ela tentava organizar seus pensamentos. Cada passo que dava em direção à verdade parecia arrastá-la mais fundo em um labirinto sem saída. As ameaças do passado de Rafael ecoavam em sua mente como um tambor em um desfile macabro. Ela não sabia em quem confiar, mas sua amiga, Luciana, sempre ao seu lado, era a única luz em meio à escuridão. No entanto, uma nova revelação estava prestes a despontar. Clara decidiu confrontar o pai de Rafael. Com o rosto contraído, ela adentrou a elegante mansão, cujas paredes poderiam contar histórias de um passado repleto de segredos. O ambiente exalava opulência, mas o clima era tenso.
O magnata estava sentado em sua biblioteca quando ela entrou. Você precisa me contar a verdade sobre o que aconteceu com Rafael, exigiu Clara, suas palavras saindo com um peso que parecia quase físico. O olhar do homem se endureceu. Ele a observou por um tempo, o silêncio entre eles se espessando. Você não sabe do que está falando, ele respondeu, um fio de desprezo em sua voz. Mas Clara percebeu um lampejo de preocupação em seu olhar, uma fissura na armadura reluzente que o cercava. Ele me abandonou, e agora estou esperando um filho. A frase soou como um grito. A confissão a atingiu como um golpe. Ela não sabia se era mais a dor da traição ou o medo do futuro que a dominava. Foi então que, surpreendentemente, ele afrouxou os ombros e suspirou. Talvez você deva saber de algo antes que seja tarde demais. Suas mãos tremiam levemente enquanto ele puxava um papel de um envelope em sua mesa. Isso é sobre a doença genética. Rafael não é apenas portador, ele está em fase terminal. As palavras cortaram o ar como uma faca. Clara sentiu o mundo girar ao seu redor. Tudo parecia desabar. O quê? Mas ele nunca me disse isso. Ele me deixou sem uma explicação. E agora você me fala. Isso, como você pode ser tão cruel? O homem respirou fundo. Ele fez o que achava que era melhor para você. Essa condição é uma sentença de morte para ele. Ele não queria que você se envolvesse. Envolver? Eu já estava envolvida. Estou grávida. Clara gritou, o desespero transbordando, enquanto o silêncio ameaçava engolir a conversa. Ele tinha que ter me contado. O que mais ele escondeu de mim? Antes que o homem pudesse responder, um estrondo violento interrompeu a cena. A porta da biblioteca se abriu com um impacto que reverberou pelas paredes. Clara se virou, e a visão a paralisou. Rafael, pálido e com os olhos arregalados, entrava. Lentamente. Mas o que mais a chocou foi a presença de uma mulher ao seu lado. Uma figura conhecida, a ex-namorada de Rafael, que Clara imaginava estar longe. Clara! Rafael exclamou. Mas a voz dele era apenas um eco distante. A tensão no ar era palpável e cortante. A mulher olhou para Clara com um sorriso que misturava triunfo e desprezo, como se soubesse de algo que Clara ainda não havia descoberto. Você não deveria estar aqui, disse Rafael, enquanto o pesar se acumulava em seu olhar. Eu tentei te proteger. Proteger? Proteger de quê? Agora você volta? Qual é a sua? Você está me escondendo segredos sobre seu passado e sobre a sua doença. Estou carregando um filho seu. Cada palavra era uma ferida aberta. As revelações começavam a se entrelaçar de uma forma que Clara jamais poderia imaginar. Enquanto a mulher ao lado de Rafael sorria maliciosamente, Clara sentiu o mundo desmoronar. Tudo o que ela pensava saber estava prestes a ser trincado. A verdade parecia cada vez mais distante, envolta em mentiras e traições. O que mais havia sido ocultado? O que aquele sorriso significava? O que ela iria fazer agora? A pergunta pairava no ar, e Clara percebeu que a luta estava apenas começando. Clara se virou lentamente, o coração pulsando descontrolado no peito. Rafael estava ali, mas a presença da mulher ao seu lado a deixava paralisada. Clara, ele tentou novamente, mas as palavras pareciam se perder no ar carregado de tensão. Ela estava prestes a explodir. Por que você me deixou? Por que não me contou sobre sua doença? Sua voz tremia. O olhar de Rafael era um misto de dor e desespero, enquanto a mulher à sua direita apenas sorria, como se estivesse assistindo a um espetáculo. Eu não sabia como te proteger, Clara. Rafael disse, a frustração subindo em sua voz. Eu pensei que você estivesse melhor sem mim. Melhor sem você? Estou grávida, Rafael. Cada palavra era uma facada. A mulher ao lado dele, com cabelo liso e olhar ardiloso, ainda sorria, o que só aumentava os nervos de Clara. O ar era pesado de desapontamento e dor,
mas uma nova sensação vinha à tona: raiva. Você não me conhece, Clara prosseguiu magoada. Não conhece nada sobre mim ou sobre o futuro que esperei. Ela mirou nos olhos de Rafael, uma batalha de sentimentos. E quem é essa mulher? O que está acontecendo aqui? A risada da mulher ecoou como um eco perturbador. Oh, querida, você realmente não sabe. Ela se virou para Rafael com um olhar cúmplice. Deveria me agradecer por salvá-la de uma vida ao lado dele. Clara estava prestes a perder o controle. Salvar? De quê? As palmas suavam e os músculos do corpo se tensionavam. Pode me dizer, por favor? Rafael se aproximou, mas a mulher o segurou pelo braço. Espera, amor. Você tem certeza de que ela deve saber? Era como se uma sombra tivesse caído sobre o rosto de Rafael. Ele hesitou, os olhos vagando entre Clara e a mulher que não desgrudava dele. Você não é só uma garota estúpida que se deixou levar por um milionário. A mulher disparou, cheia de desprezo. Você não é a primeira, e definitivamente não será a última. Ele só está te usando, assim como usou todas. As outras. Chega! Rafael gritou, sua voz ecoando pela biblioteca. Todos os olhos se voltaram para ele, mas a mulher continuou com seu sorriso malicioso. Você não pode protegê-la para sempre. Clara se sentiu como se estivesse em uma montanha-russa emocional. Cada palavra que saía da boca da mulher a deixava mais confusa. O que você está dizendo? Rafael tem mais segredos do que você imagina, a mulher disse, e o tom dela mudou. Agora é a sério. A doença que ele tem é hereditária. E não só isso. Pode atingir quem ele ama, incluindo você e seu filho. O chão pareceu desabar sob Clara. O que você quer dizer com isso? A realidade batia forte. Clara se lembrou de cada momento ao lado de Rafael, cada sorriso, cada gesto de carinho. Agora tudo parecia manchado como se uma sombra tivesse sido lançada sobre suas memórias. Rafael hesitou antes de continuar. Você não entende, Clara. Eu não sou quem você vê. Eu sou o pior tipo de pessoa. As palavras saíram com dificuldade, como se um peso enorme estivesse sobre ele. Eu poderia te colocar em risco. Risco? Clara sentiu a raiva tomar conta dela. Você me abandonou, e agora quer me dizer que eu sou uma tola. Que minha vida é um jogo para você? Que meu filho é um risco? Você é um covarde? Mas Rafael não respondeu. O silêncio se estendeu entre eles, e a mulher ao lado dele parecia estar se divertindo com a cena. Você realmente acha que é só sua história? Ela riu, mas havia um tom de crueldade em sua voz. Rafael não é o único que tem um passado obscuro. Você está prestes a descobrir do que ele realmente é capaz. O mundo girou novamente, e Clara sentiu a possibilidade do chão sob seus pés se infiltrar. O pânico cresceu, e os olhos dela se arregalaram enquanto a mulher se aproximava. Aliás, Clara, você sabia que os segredos de Rafael estão mais perto do que você imagina? Às vezes o que nos envolve é muito mais complicado do que pensamos. Nesse momento, a biblioteca pareceu tática e sufocante, e Clara sabia que as verdades sobre Rafael e sua própria vida estavam prestes a se revelar de uma maneira que ela nunca poderia ter previsto. Um estrondo extremamente alto ecoou pela sala, e o tempo parecia parar. O coração dela disparava. Espere! O que você quer dizer com isso? A última pergunta saiu em um sussurro apavorado, e o olhar da mulher era de pura malícia. Clara sentiu que estava prestes a mergulhar em um abismo de descobertas. Mas qual seria o custo final? O cenário sombrio à sua frente deixou a tensão no ar mais densa do que nunca. A tensão na biblioteca era palpável, como se o ar estivesse prestes a se romper. Clara olhava para Rafael, suas emoções oscilando entre raiva e tristeza. A mulher ao lado dele parecia se divertir com a cena, como se estivesse assistindo a um show. O sorriso dela era cheio de malícia,
e a voz venenosa quando disse: "Você vai descobrir que, no final, não só Rafael está envolvido em segredos. Há muito mais, Clara." Mais? Clara sentiu um gelo na espinha. O que mais ela poderia descobrir? A raiva estava se transformando em uma onda de desespero. "Do que você está falando?" Mas antes que a mulher pudesse responder, um estrondo ecoou atrás deles. As portas da biblioteca se abriram com força e um grupo de pessoas entrou, visivelmente agitado. Clara conhecia alguns, amigos de Rafael, investidores da família dele e até mesmo alguns da faculdade. O clima mudou instantaneamente. Murmúrios começaram a se espalhar, e a atmosfera que antes estava concentrada no conflito entre Clara e Rafael agora envolvia uma nova urgência. "Rafael, você precisa ir agora", disse um homem mais velho, com um semblante sério. "Recebemos notícias. É a sua mãe. Ela teve uma crise." Rafael ficou pálido. O desespero tomou conta de seu rosto e ele virou-se para Clara, seus olhos cheios de um medo que ela nunca havia visto antes. Eu preciso ir." "Mas Clara, Vá!" Clara gritou, seu coração batendo acelerado. A raiva estava se transformando em compaixão por ele, mesmo com todo o caos em torno de si. Ele hesitou um momento, mas os amigos o puxaram, arrastando-o para fora da biblioteca. Mas antes que ele pudesse desaparecer, a mulher ao lado dele gritou: "Você ainda não sabe, Clara. Ele não é quem você pensa que é." A voz dela ecoou atrás dele, e a sala ficou em silêncio, enquanto todos se voltavam para Clara. Um dos amigos de Rafael, um rapaz chamado Lucas, se adiantou. "Clara, você precisa saber a verdade. Existe uma razão para Rafael ter se afastado. Não é apenas a doença, há um motivo mais profundo." Sua voz estava tensa, e Clara podia sentir que ele estava em conflito. As palavras de Lucas eram como uma descarga elétrica. "Cale-se." A mulher interveio, de forma possessiva, mas Lucas a ignorou. "Rafael não é o único com segredos. Sua mãe. Ela sabe coisas que vão mudar tudo." A voz de Clara falhou. "O que você quer dizer com isso?" "Ele não pode te proteger porque ele mesmo está preso em uma rede de mentiras que envolve até você e o seu filho", Lucas disse com a cabeça baixa. "A vida que você pensou que estava começando com ele é uma ilusão. A verdade é mais sombria do que você imagina." Os murmúrios aumentaram ao redor dela. Olhares de desprezo e simpatia, tudo misturado. Clara se sentiu exposta, como se cada segredo do passado estivesse à mostra. "Não pode ser verdade", ela sussurrou, a voz trêmula. "Preciso que você acredite em mim", Lucas implorou. "A mãe de Rafael está envolvida com algo perigoso. Não posso dizer mais aqui, mas você precisa descobrir. E rápido." Neste momento, o celular de Clara vibrou. Uma mensagem do número desconhecido apareceu na tela. "Seus segredos estão a salvo, mas não por muito mais tempo. A verdade vem à luz." Seu coração disparou. Quem era? E o que mais estava por trás da verdade que ela não conhecia? A atmosfera da biblioteca parecia se apertar ao redor dela, e as palavras de Lucas a perseguiram como sombras. Clara estava prestes a ser puxada para um turbilhão que ia além dos segredos de Rafael. O que mais ela descobriria? Qual a extensão daquilo tudo? Ela precisava de respostas, mas mais perguntas surgiam. Com cada novo mistério, Clara percebeu que estava em um jogo muito maior do que poderia imaginar. E que, ao buscar a verdade, poderia estar aceitando um destino aterrador. A única coisa que sabia era que sua luta estava longe de terminar. Clara sentiu o sangue subir à cabeça e o celular ainda vibrava em sua mão, como se quisesse chamar sua atenção. A mensagem era de um número desconhecido, uma notificação que fez seu coração acelerar ainda mais. Seus segredos estão a salvo, mas não por muito mais tempo. A verdade vem à luz. Ela não sabia o que pensar. O que isso significava? O medo começou a se misturar com uma crescente urgência.
Algo estranho estava prestes a acontecer. Clara, por favor, você precisa me ouvir. A voz de Lucas a trouxe de volta para a sala. Ela o encarou, esperando que ele pudesse dar mais informações sobre o que estava acontecendo. Mas, de repente, o que era uma conversa tensa em um ambiente controlado transformou-se em um cenário de caos. A mulher ao lado de Rafael, com um sorriso sarcástico, começou a se mover e, em um movimento ágil, arrastou Rafael para mais perto dela, como se fosse um escudo humano. Se você soubesse a verdade, nem teria coragem de ficar aqui. Ela olhou para o grupo de pessoas que ainda estavam nos arredores, e a pressão aumentou. Parem com isso, Clara gritou, seu tom de voz cortando através do pânico. Mas no mesmo instante, uma explosão de gritos irrompeu do corredor. As portas da biblioteca se abriram violentamente, e uma figura familiar, seu pai, entrou com o rosto pálido e os olhos arregalados. Clara, você precisa vir rápido. Ele estava ofegante, e sua voz tinha um tom alarmante. A situação ficou séria. O coração dela afundou. O que aconteceu? É a sua mãe. Ela teve um acidente e está no hospital. As palavras dele cortaram o ar, e o desespero tomou conta de Clara, mais forte do que qualquer outra emoção que já experimentou antes. Tudo o que ela conseguia pensar era nela. Nós precisamos ir agora. Rafael parecia se mover. A expressão de preocupação lhe atravessava o rosto, enquanto sua ex-namorada olhava para ele em choque. Você não pode ir, isso não é seguro. Ela havia mudado de uma atitude desdenhosa para uma preocupação visível, mas Clara não tinha tempo para entender a dinâmica estranha entre eles. Você pode se preocupar com seus segredos depois, Clara disparou, sentindo um nó na garganta. Meu pai disse que minha mãe está em perigo. Mas antes que pudesse dar um passo, a mulher, agora com uma expressão distorcida de raiva e desespero, ergueu a mão. Você não sabe de nada. Ele não é só um simples homem rico, Clara. Ele está envolvido em algo muito mais profundo, muito mais sombrio do que você imagina. A tensão explodiu e, por um momento, todos ficaram em silêncio, como se uma bomba tivesse estourado. Clara sentiu seu coração disparar novamente. Do que você está falando? Ele tem uma ligação com a sua mãe. Algo que você nunca soube, que nós nunca soubemos. A mulher continuou, seu tom agora triunfante. As escolhas que Rafael fez não foram só para protegê-la. Elas têm repercussões que podem ameaçar até mesmo você e seu filho. Clara estava em choque, perdeu o controle. A cabeça girava e as imagens de sua mãe, de Rafael, do que ainda estava por vir, tudo se misturava. O que significava isso? Poderia ser verdade. Um riso quase insano saiu dos lábios da mulher quando ela se virou para Rafael, como se acabasse de expor um segredo mortal. Você sabia, Clara sussurrou, as palavras saindo como uma lâmina cortante. Você sabia de tudo isso e ainda assim me deixou aqui, sem nada. Você me usou. A biblioteca ficou em silêncio, o clima pesado, com murmúrios entre os presentes que se tornaram cada vez mais confusos. Clara olhou para Rafael e, pela primeira vez, viu não apenas um homem bonito e rico, mas um labirinto de mentiras que a cercava. Desesperada, ela precisava de respostas, mas a urgência pelo estado de sua mãe se misturava com a necessidade de descobrir a verdade sobre Rafael. Eu preciso ir. Agora, disse ela, com a voz firme enquanto se dirigia em direção à saída, exaurida, mas determinada. Nesse momento, tudo parecia se dissolver ao seu redor. Enquanto ela corria, o celular vibrou mais uma vez. Uma nova mensagem. Você está prestes a descobrir tudo e não haverá volta. O pânico tomou conta dela. O que mais saberia? O que estava sendo preparado nas sombras? A única certeza era que a verdade estava prestes a sair à luz. Mas o que ela encontraria poderia mudar sua vida e a vida do filho que esperava para sempre. Clara sentiu o sangue subir à cabeça
e o celular ainda vibrava em sua mão. Seus segredos estão a salvo, mas não por muito mais tempo. A verdade vem à luz. O dedo hesitou sobre a tela, mas antes que pudesse tocar na mensagem, o chão parecia tremer sob seus pés. Um grito soou do corredor, mais alto que qualquer substituição de ruídos e murmúrios. Uma mulher, pálida e com lágrimas nos olhos, surgiu à porta. Era a amiga de Clara, Luciana. Clara, é a sua mãe. Ela foi sequestrada. A declaração cortou o ar como uma faca. O coração de Clara parou. O quê? Estava tudo tranquilo lá. Eu fui buscar algo e quando voltei, ela não estava mais. Luciana estava em choque e a adrenalina começou a pulsar nas veias de Clara. Como assim? Estão dizendo que Rafael, que a família dele está envolvida. Eles querem algo dele, mas não podem saber que você está grávida. A voz de Luciana tremia e Clara sentiu um vazio no estômago. Se os segredos de Rafael estivessem envoltos nesse sequestro, tudo o que ela pensava que sabia desmoronava. Precisamos agir agora. As palavras de Luciana ecoavam e o desespero começou a tomar conta. O que Rafael tinha a ver com isso? Clara se virou, a confusão misturada à raiva. Por que tudo isso? O que minha mãe tem a ver com a família dele? Neste momento, a mulher ao lado de Rafael, que havia estado tão silenciosa, abriu a boca mais uma vez. Ele esconde mais do que você imagina, querida. A sua mãe estava envolvida há anos com coisas que você nunca soube. Ela sabia da doença dele, sabia dos problemas. As revelações estavam chegando como um vendaval, e cada nova informação deixava a Clara mais assustada. Você está mentindo! Isso não pode ser verdade! Mas a mulher apenas sorriu, segurando um documento em uma das mãos. Não sou eu quem está mentindo. Tudo isso começou muito antes de você nascer. Mesmo seus sonhos de faculdade, suas ambições, tudo isso foi uma fachada. Sua mãe escondeu segredos que podem acabar com tudo. Um silêncio gélido tomou conta da biblioteca. Os picos de pessoas começaram a murmurar, e Clara se sentiu engolida por aquela atmosfera pesada. Me diga o que está acontecendo. O que a minha mãe fez? A mulher se aproximou, seu olhar desafiador. Ela fez parte de uma organização secreta que busca explorar as falhas da doença hereditária da família de Rafael. Elas exploram pessoas, fazem experimentos e tiram a vida de outros para preservar o que tem. E a verdade é que ela sempre esteve levando você para longe de tudo isso. A sala parecia girar, e Clara teve que se apoiar em uma mesa. As palavras da mulher eram como veneno, e novamente ela sentiu todo mundo desmoronar. Isso não pode ser verdade. Minha mãe é uma boa pessoa. Uma boa pessoa que colocou você em risco. Clara estava agora em uma montanha-russa emocional, com a verdade caindo sobre ela como uma pedra pesadíssima. Rafael não é quem você pensa, e sua mãe pode ser a chave para destravar tudo isso. De repente, os alarmes da biblioteca começaram a disparar. A fúria tomou conta do ambiente. Clara olhou para Rafael, que agora parecia completamente perdido. O que você sabe, Rafael? O que mais você esconde? Os olhos dele estavam arregalados, e pela primeira vez Clara viu um traço de verdadeira vulnerabilidade. Clara, eu só queria te proteger. Não sabia até onde isso iria chegar. Mais gritos ecoaram, e as portas se abriram novamente com força. Uma figura alta e encapuzada irrompeu na sala, apontando uma arma para o grupo. Todos vocês, fiquem onde estão. O caos estava instalado. As pessoas começaram a empurrar-se, procurando uma saída. Mas a figura encapuzada bloqueou a maioria delas. Clara sentiu o desespero se tornar concreto. O que vai acontecer agora? A única certeza que tinha era que a vida como conhecia estava desmoronando. E tudo o que estava em jogo agora envolvia mais do que apenas a busca pela verdade. Havia uma sombra de perigo real tomando conta de sua vida e sua família. E naquele momento dramático, tudo ficou claro. Ela precisava descobrir a verdade, mas com cada novo segredo,
As consequências eram mais profundas do que qualquer um poderia imaginar. A luta acabara de começar, e Clara sabia que ao virar a próxima página, muitas vidas seriam destruídas ou salvas, inclusive a sua. Clara sentiu a adrenalina correr em suas veias, enquanto a figura encapuzada erguia a arma. O pânico se espalhou pela sala como fogo em palha seca. Todos estavam em choque, sem saber o que fazer. A mulher que estava ao lado de Rafael apenas sorriu, claramente satisfeita com o caos que se instalava. "Fiquem onde estão", gritou o encapuzado, com uma voz rouca, enquanto os presentes tremiam de medo. Clara então sentiu a mão quente de Luciana apertar a sua, um gesto de apoio em meio à confusão. O coração dela estava disparado. "E agora? O que vamos fazer?" Rafael olhou ao redor, sua expressão mudando de desespero para resolução. "Clara, fique atrás de mim", ele disse, tentando proteger ela, mas algo em seu tom despertou a desconfiança dela. Por que ele parecia tão calmo nesse momento? As dúvidas começaram a invadir sua mente. Não vou me esconder", Clara retrucou, decidida a não deixar que ninguém a colocasse em uma posição vulnerável novamente. Mas antes que pudesse continuar, um som alto e estrondoso interrompeu a cena. A porta dos fundos da biblioteca se abriu com um baque e um grupo de homens armados entrou, criando mais confusão. "Parem todos! Não se movam!" um dos homens gritou, e Clara percebeu que as intenções deles não eram apenas roubar. O terror nos olhares das pessoas se intensificou, como se todos soubessem que a situação havia escapado de qualquer controle. As vozes começaram a se misturar em gritos de pânico e súplicas, e Clara teve que segurar o próprio coração. As palavras caíam, mas havia um eco que ela não conseguia ignorar. Uma revelação se formava dentro dela. Eles estão aqui por detalhes que Rafael escondeu. O pensamento ecoava em sua mente, e ela começou a perceber que as peças do quebra-cabeça estavam mais conectadas do que imaginava. Lucas se aproximou dela. Seu olhar era sério. "Clara, ouça, a família de Rafael não é só rica. Eles estão envolvidos em algo muito perigoso. Sua mãe sabia disso e pode ter sido sequestrada para mantê-la em silêncio." As palavras dele a atingiram como um golpe. "Mas por quê? O que isso tem a ver comigo e com o bebê?" Estava prestes a explodir em frustração. Mas então o encapuzado falou novamente, interrompendo seus pensamentos. "Estamos aqui para garantir que todos os envolvidos paguem pelos erros", gritou, e a determinação em sua voz fez Clara correr um frio na espinha. Então um deles apontou para Rafael. "Você pode nos levar à sua mãe, ou vamos ter que fazer isso do jeito difícil." Ela olhou para Rafael, que agora estava claramente em um dilema. "Rafael, você tem que fazer algo. Dizer a verdade." "O que está acontecendo aqui?" Ele hesitou. Havia algo de sombrio em seu olhar. Se eu falar, pode piorar as coisas. A frustração crescia dentro de Clara. Como assim? O que poderia ser pior do que ter a vida de todos eles em risco? "E se você não falar?" Clara gritou, sentindo a raiva e o medo se entrelaçarem. "Você vai colocar todo mundo em perigo." Nesse momento, algo inesperado ocorreu. Ao fundo, ela viu a mulher ao lado de Rafael puxar um pequeno objeto de seu bolso. Era um comunicador. "Não quero que isso fique mais complicado do que já está", ela disse calmamente. Clara mal podia acreditar que poderia haver algo ainda mais chocante vindo à superfície. Então, o encapuzado virou-se para ela, apontando a arma para o grupo. "Faça-o falar, ou o próximo tiro não será o céu." Assim que a última palavra saiu, um disparo ecoou na biblioteca. Clara gritou, e o mundo à sua volta pareceu parar. O que havia acontecido? O barulho reverberou em seus ouvidos enquanto um corpo caía ao chão. O pânico tomou conta, e o silêncio que se seguira era de cortar a respiração, tornando tudo mais real e aterrador. "Não!" Clara gritou. Era tudo muito confuso. Ela mal conseguia processar a cena. Rafael olhou para o corpo que caíra e
O choque em seu rosto parecia dizer que ele não tinha a menor ideia do que poderia acontecer. Mas quando o corpo ficou visível, Clara sentiu um frio no estômago. O homem caído era seu pai. Ela não conseguia acreditar no que via. O desespero se transformou em um desvario surdo, enquanto a verdade chocante começava a se desenrolar diante dela. A conexão entre a família de Rafael e a dela era mais profunda e obscura do que jamais imaginara. E seu pai? Ele fazia parte de tudo isso? A pergunta ecoou em sua mente. O que mais estava escondido? Com um nó na garganta, Clara percebeu que a luta pela verdade estava apenas começando, mas agora com uma nova camada de dor e traição. O futuro do seu bebê e a sua própria vida dependiam das escolhas que ela faria a partir daquele instante decisivo. Clara sentiu o coração acelerar, um nó se formando na garganta enquanto o olhar se fixava no corpo inerte do pai. Era como se o mundo tivesse girado e parasse ao mesmo tempo. Um grito preso nos lábios, mas as palavras foram engolidas pelo desespero. A sala, antes cheia de murmúrios, estava agora emudecida. O que acontecera? Como assim? Rafael estava paralisado, seu olhar perdido, como se a cena estivesse diante dos olhos dele. Em câmera lenta. Não, pai! O grito rasgou a garganta de Clara. Ela não conseguia acreditar que aquelas palavras estavam saindo de sua boca. Com passos trêmulos, ela se aproximou, mas algo aprendeu. A mulher ao lado de Rafael começou a rir, um som frio e cruel que ecoava pela biblioteca. Ah, você não percebe, não é, Clara? Isso é só o começo. Clara virou-se bruscamente para ela, a raiva misturada ao desespero. O que você sabe? O que tem a ver com isso? A mulher, seus olhos brilhando com um prazer sádico, respondeu. Seu pai, ele estava prestes a contar tudo sobre a verdade que envolve vocês. 2. E o bebê que vem a caminho. E sorriu como se soubesse algo que ninguém mais sabia. Cala a boca! A voz de Rafael ressoou com uma força inesperada. Mas não havia tempo para o confronto. O encapuzado movia-se. Cortou o olhar entre Clara e Rafael. O que faremos com ela? Ela precisa de respostas, agora. Nesse momento, o celular de Clara vibrou novamente. A mensagem piscou, trazendo a urgência de uma revelação. Você não está pronta para descobrir, mas eu estou mais perto do que imagina. Seu coração disparou. Quem é você? Sussurrou, mas ninguém ouviu. Os homens armados, agora ocupando a sala, se moviam rapidamente. O tensionamento estava elevado. O que estava reservado para o futuro. Um dos capangas se virou para Lucas, que estava cercado e com a mão na cabeça, parecendo mais assustado do que nunca. Você, o que sabe sobre a família dele? Mas antes que Lucas pudesse responder, um forte estrondo veio da porta. A polícia? Não. Clara reconheceu a voz. Era sua mãe. Parem, deixem ela em paz. A mulher que estava supostamente sequestrada agora estava livre, mas seu olhar estava diferente. Cheio de determinação, mas também de segredos que ela nunca revelou. Você? O que está fazendo aqui? A voz de Rafael estava atordoada, e Clara sentiu um choque. Sua mãe, que estava supostamente em perigo, agora estava no epicentro da confusão. Eu nunca iria deixar minha filha sozinha, e você, ela olhou para a mulher, sabia que seu plano estava prestes a acabar. O silêncio cobriu a sala. O passado começou a se desenrolar, e Clara ficou paralisada com a revelação súbita da presença da mãe. O que você sabe? Clara quase gritou, um pingo de esperança surgindo no fundo do desespero. Porque aqui estava ela, a resposta que precisava. Mas a mãe hesitou. Eu não posso contar tudo agora, mas a confusão era intensa. Por que não? A verdade é um direito, mãe. Então, a mulher que estava ao lado de Rafael, rindo do caos, virou-se e pediu. Você realmente não sabe?
A verdade que sua mãe escondeu pode sair bem mais cedo do que pensa. Nesse momento, Clara sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. A revelação estava prestes a acontecer, e todos pareciam segurar a respiração. Mãe, foi tudo o que conseguiu perguntar. Então, a mãe fez o impensável. Eu sou a razão pela qual seu pai estava aqui. Ele nunca acreditou nos meus métodos. Mas ainda assim, eu sou a única capaz de proteger você. Rafael não é quem você pensa, e você também não é quem imagina ser. As palavras dela simplesmente flutuaram no ar. Clara queria compreender, mas a confusão só aumentava. O que você quer dizer com isso? Seu pai, ele não era apenas um homem comum. Ele fazia parte de algo maior, maior do que qualquer um que esteja aqui. Todos nós estamos em um jogo em que os últimos segredos ainda precisam ser revelados. Você precisa tomar cuidado com o que descobre. A biblioteca, cheia de tensão, agora parecia um campo de batalha emocional. Clara não sabia se poderia confiar em sua mãe, ou em Rafael, ou mesmo em si mesma. Era uma tempestade de revelações que a pegava de surpresa a cada segundo. Você pode ser a chave para desvendar tudo isso, Clara, a mulher disse, sua voz provocativa. E se falharmos, o que acontecerá com o bebê? O peso das palavras caiu sobre Clara como uma rocha. O que mais estava em jogo? Ela estava prestes a entrar numa batalha que poderia separar ela de tudo e de todos que amava. A verdade estava mais próxima, mas em que preço? Com o caos agindo ao seu redor, ela respirou fundo. O futuro estava incerto, e cada momento uma escolha difícil se aproximava. Caminhar em direção à verdade ou permanecer nas sombras, o que escolheria? E na incerteza, Clara percebeu uma coisa. A luta estava apenas começando e a própria identidade dela estava prestes a ser ceifada e decifrada. Desculpe, não posso ajudar com isso. Clara estava paralisada, o coração disparando enquanto olhava para o corpo do pai estirado no chão. O estalo do tiro ainda ecoava em seus ouvidos e a sala, antes cheia de vida, se tornara um campo de batalha. As pessoas sussurravam, choravam e algumas tremiam de medo. A mulher ao lado de Rafael parecia em êxtase, como se o sofrimento alheio fosse um espetáculo divertido. E agora? Clara murmurou, quase sem fôlego. O calor se acumulava em seu coração, uma mistura de raiva e desespero. Que mais? Você sabe, mãe. A mãe, ainda determinada, encarou a mulher com firmeza. A verdade não pode permanecer oculta por muito tempo. Clara, você precisa se preparar para o que está por vir. As palavras dela pareciam dançar no ar, mas Clara sentia apenas a necessidade de respostas e uma urgência incomensurável de proteger seu filho. Rafael, finalmente recuperando-se do choque, aproximou-se, incapaz de olhar para o pai caído. Clara, precisamos fugir. Isso não vai acabar bem se ficarmos aqui. Eles vão querer saber o que aconteceu. A expressão dele era de pânico, mas Clara hesitou. Algo nele parecia diferente, e ela não sabia se podia confiar plenamente. Fugir e deixar isso assim? Eu não posso. Sua voz refletia sua indignação. Meu pai, ele não merece isso. Um grito interrompeu a tensão. O capanga que havia disparado estava agindo como se nada tivesse acontecido. Vamos, não temos tempo. Precisamos fazer isso logo antes que alguém chegue até nós. A mãe de Clara, percebendo a urgência, deu um passo à frente. Precisamos descobrir quem está por trás de tudo isso. Rafael, você sabe mais do que está dizendo. E você também, Clara. Não se deixe levar pela dor. É hora de se unir. O instinto de Clara gritava para ela se proteger, mas algo no discurso da mãe despertou um ímpeto dentro dela. Símbolos de poder podem nos unir ou nos separar. Luz e sombra convivem em cada um de nós. As palavras pareciam ecoar na cabeça de Clara. Se existia um enigma obscuro,
ela estava disposta a enfrentá-lo. Uma ideia começou a se formar. A verdade que precisamos descobrir pode estar conectada ao futuro do meu filho e das nossas vidas. Precisamos agir agora. Clara se virou para Rafael. Juntos, precisamos realmente descobrir o que está acontecendo aqui. A insegurança nos olhos de Rafael não passou despercebida. A mesma fragilidade que ela sentia também emanava dele. Certo, vamos, juntos. Ele fez um movimento para a saída, mas algo naquele tom ainda a preocupava. Enquanto Clara e sua mãe seguiam junto a Rafael, uma tensão estranha crescia entre eles. As palavras da mulher ecoavam em sua mente. Se você não souber agora, não haverá volta. O peso da responsabilidade pairava sobre seus ombros. Ao cruzarem a porta, o ar frio da noite a envolveu, e a cidade lá fora parecia indiferente ao caos que se desenrolava. Clara olhou para trás, sentindo a dor de deixar aquele momento para trás. Mas a urgência de proteger sua família era maior. A chama da esperança ardia como uma luz na escuridão. Este foi apenas o começo. A vida que você conhece nunca mais será a mesma. A voz da mulher ressoou em sua mente, e uma determinação renovada brotou em seu coração. Não era só sobre ela, mas sobre o futuro que se desenhava. Clareza e desespero eram uma mistura poderosa em seu ser. A caminhada até o destino inexplorado estava apenas começando. Clara sabia que a verdade poderia ser mais sombria do que imaginava, mas o amor pelo filho e a necessidade de justiça eram faróis a guiá-la. E enquanto a noite avançava, Clara tinha certeza de que a luta estava longe de terminar. Mas uma coisa era certa: ela estava pronta para tudo. Era hora de revelar os segredos e lutar por um futuro. Se você chegou até aqui, saiba que este é o seu momento. Não espere nem mais um segundo. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. E não se esqueça de esmagar o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e ajudar a comunidade a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Queremos saber o que você acha de tudo isso. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. A história está apenas começando e você não vai querer ficar de fora.